Um Outro Dia é uma história em quadrinhos roteirizada pelo ator e roteirista Felipe Fogose. Hoje analisaremos de forma técnica a narrativa dessa obra. Então, pega a pipoca e vamos lá! Um Outro Dia conta a história de Beto, um jovem recém-saído do ensino médio que acaba se envolvendo com as drogas. Tudo muda quando uma fatalidade acontece e ele tem um encontro com a morte. Na sinopse já encontramos o tema que será discutido no decorrer da obra. Mas será que o roteirista consegue expandir essa sinopse sem se perder no caminho? Veremos. Um aviso rápido: se você quer ler os quadrinhos antes de assistir a essa análise, podes comprar no link que deixo abaixo. Se não tens problema com spoilers, então podes continuar tranquilo. Essa é uma história que começa pelo final. O evento que abre a trama nos quadrinhos é uma fatalidade que encerra a vida do personagem. E aqui o roteirista já deixa claro que o objetivo da trama não é a surpresa de um ponto de virada mirabolante do que vai acontecer, mas sim o como aconteceu. Fica claro que acompanharemos um drama pesado envolvendo juventude, drogas e seus efeitos colaterais. Pois bem, Beto é morto ao fugir da polícia e, através de experiência espiritual, consegue ver seu corpo entubado em cama de hospital. Ao lado do corpo está a mãe e uma mulher jovem. O médico logo constata o pior: ele vai ficar paralítico porque a bala atingiu a medula. Todo esse momento é acompanhado pelo Beto espiritual, que não pode intervir e diz que faria qualquer coisa para estar com a mãe. Ao explanar seu desejo, a morte se apresenta para Beto e a partir daí começa a mostrar para ele todo o seu passado como uma forma de processo necessário antes do fim. Nesse momento que a morte conversa com Beto, ele reage deixando claro seu perfil irado, impaciente e egoísta. A reação de Beto revela seu perfil e nos mostra que existem coisas que precisam ser trabalhadas no comportamento dele. Quando Beto morre e se torna um espírito do qual vê o seu eu real morto, ali é o que chamamos de incidente incitante. O incidente incitante é o que desarranja radicalmente o equilíbrio de forças na vida do protagonista. Em outras palavras, é o que sacode o mundo do personagem. Nesse evento, o mundo de Beto vira de cabeça para baixo. De acordo com Robert McKee, após o incidente incitante, duas questões principais devem surgir na mente do público. Primeiro, o que vai acontecer? É o que McKee chama de questão dramática maior. E segundo, a projeção da cena obrigatória. Qual evento o público precisa ver antes da história acabar? No caso de Um Outro Dia, nos perguntamos o que vai acontecer com Beto nessa jornada espiritual, e o evento obrigatório que o público precisa ver antes do final é: Beto cai em si sobre suas decisões erradas ou continuará como sempre foi? Começamos o segundo ato com Beto revendo seu passado desde o primeiro dia experimentando a droga. Os amigos Pituca e Melissa estão saindo do ensino médio junto com Beto e cada um vai para a faculdade nos seus respectivos cursos. Essa informação é importante porque nos revela que são pessoas novas e na flor da juventude, exceto Pituca, que é visivelmente um pouco mais velho. Após vermos o ato com as drogas, logo a morte conversa com Beto sobre esse momento. Aqui fica claro um padrão estrutural da narrativa para essa história. Reveremos situações do passado de Beto e a morte conversando com ele, que explica seus pensamentos e motivações para aquelas tomadas de decisões. Essa estrutura narrativa é interessante porque temos o flashback aliado à exposição através de diálogo. Esses recursos narrativos são uma ferramenta cujo objetivo é revelar ao público o que Beto sentia e pensava antes das decisões. Dessa forma, o roteirista escancara as decisões erradas do personagem com o objetivo de instruir o leitor sobre o assunto das drogas e de fazer com que o personagem caia em si. Na medida que Beto avança na sua jornada pelo mundo das drogas junto de Pituca e Melissa, de forma contrastante ele recua na sua relação familiar com a mãe, com o pai, que gera uma relação cheia de faíscas, e até com ele mesmo, porque na faculdade está tendo os piores resultados. E para agravar mais ainda, Beto descobre que Melissa, a garota por quem está apaixonada, está namorando Pituca. Beto fica arrasado e se sente um fracassado em todas as áreas da vida. Como consequência, se alivia nas drogas.
E aqui vai uma lição importante para construir sua narrativa e do qual eu costumo comentar. Oposição. Quanto mais oposição tiver, mais sua história transmitirá de forma eficaz a mensagem. É como um gráfico onde Beto se aproxima das drogas e se distancia da família. É impossível ter as duas coisas. Isso reforça a mensagem do filme sobre o malefício das drogas na vida de um jovem. E isso nos é dito desde a sinopse. Lembram que no início falei que o tema estava claro na sinopse e que veríamos se o roteirista conseguiria manter-se fiel? Pois a história está cada vez mais reforçando o tema proposto na sinopse. Portanto, até o presente momento da trama, a história tem sido eficiente quanto à proposta lançada. Todos os eventos estão conectados com o assunto das drogas e seus efeitos. Mas calma aí, Narrátios, deixando bem claro que você não precisa ficar obsessivo em conectar tudo no primeiro tratamento ou no rascunho da tua ideia. Isso vai te prender de uma forma cruel ao ponto de você nunca desenvolver a ideia por completo. Então, primeiro escreve e desenvolve toda a tua ideia até o final, mesmo que tenha erros visíveis. Depois, tu pegas a obra finalizada e faz outros tratamentos e a partir daí, tu buscas conectar os eventos, acrescentar simbolismos, aprofundar diálogos e tudo mais. Afinal, só é possível corrigir o que for finalizado. Voltando para a história, a relação de Beto com a mãe se agrava e ele sai de casa para ir morar com Pituca. É interessante notar como o Pituca é uma espécie de mentor do mal, levando Beto para um caminho que aparentemente é de liberdade. A história ressalta a motivação de Pituca de ser assim. Ele está iludido com a vida e com o pai, que é um político hipócrita. Isso é importante porque reforça a tese de Beto sobre rebeldia ser o caminho. Além do mais, sempre que Beto tem problemas ele recorre às drogas. É como um objeto mágico dos contos de fada, só que nesse caso, um objeto que progressivamente está levando-o para a destruição. Mas o problema é o objeto? Não. Beto tem fraturas na alma, do qual preenche com as drogas. Ele precisa resolver suas questões emocionais internas para conseguir resolver suas tomadas de decisões externas. Continuando, a morte revela coisas chocantes a Beto. Uma das verdades que cada vez mais Beto descobre é sobre sua cega confiança em Pituca. A morte mostra que Pituca fez algo terrível contra Melissa e Beto fica enfurecido, mas não pode fazer nada. O véu da verdade está se impondo perante a mentira que Beto vivia. Cada vez mais ele tem consciência disso. Após a overdose de Melissa, Beto a visita em clínica de reabilitação. Ela está bem melhor e Beto descobre que Pituca nunca a visitou, se mostrando um falso amigo. Aqui já temos uma pista de que Melissa cumprirá a função de ajudar Beto a largar de vez as drogas e Pituca. Uma dica ao escrever histórias é fazer com que os personagens cumpram determinados papéis que reforcem ou anulem a tese do protagonista. Melissa está mostrando de forma indireta que o caminho para solucionar os problemas não é a fuga para as drogas, mas sim para a vida e o perdão. O pai de Beto e a mãe tentam ajudá-lo com essa tese também, mas ele rejeita. Pituca, por outro lado, reforça que o grande lance é viver loucamente e sem propósito. E aqui prosseguimos para uma cena de contraste interessante. Beto conversa com Melissa num lugar ao ar livre, com árvores e bela paisagem. O cenário também deve dialogar com o propósito da história, no caso aqui, deixando claro o caminho da vida. Após esse quadro, passamos para Beto indo ao encontro de Pituca e o cenário é o completo oposto, lugar sujo, feio e bagunçado. O próprio físico do Pituca deixa claro o caminho de morte que ele está seguindo. Mas Beto ainda tem pendências e uma delas é com o Cabeção, um cara a quem Beto deve e que fornece as drogas. Ele segue para o plano final, em que precisa apenas vigiar a entrada, enquanto Pituca e Cabeção fazem um negócio em depósito abandonado. Pituca entrega a arma para Beto, caso haja algum problema. Essa ação de entregar a arma, algo que não estava nos planos, nos dá uma pista de que algo ruim vai acontecer. Afinal, o plano era apenas vigiar e depois dar o fora. E logo temos a recompensa dessa pista. Uma figura se aproxima e, assustado, Beto acaba atirando na pessoa e foge. Bom, já sabemos o que acontece em seguida, porque foi a cena da morte dele no começo. De volta ao mundo espiritual, a morte faz uma concessão e revela que Pituca entregou Beto e assim o jovem cai em si e percebe que ele estava sendo usado.
A verdade finalmente arremata Beto, e aqui a morte informa que ele tem outra chance onde pode retornar de quando teve overdose ao lado de Pituca com Melissa o ajudando, mas só será concedido outra oportunidade se ele realmente desejar mudança. Por fim, ele recobra a consciência, enfrenta Pituca e sai dali com Melissa. Beto escolheu a vida, uma nova vida, e assim pôde viver um outro dia. A história é quase como um conto infantil e moral sobre não use drogas. É estruturalmente muito bem montada, com tramas conflituosas e bem orquestradas no quesito de relacionamento familiar e das amizades. Aborda bem sobre essa fase da vida e é sintonizado com o tema proposto que fica evidente na obra. Contudo, é bem didático e sem surpresas maiores ou dilemas mais impactantes que nos façam pensar sobre o tema por um outro olhar. Você percebe que todas as coisas ruins aconteceram a Beto para deixar claro a mensagem do não use drogas. Isso deixa a obra bem transparente quanto ao objetivo moral que carrega a mensagem. Lembrando que isso não torna a obra ruim, mas ao mesmo tempo não a torna excepcional. Ela a cumpre bem da forma que se propõe a fazer. E se tu gostas de quadrinhos, vale a pena a leitura. Então, Narrátios, gostaram da análise narrativa de uma história em quadrinhos? Tu ficas ligado porque além do cinema, teremos também abordagens com história em quadrinhos e mangás, tudo na perspectiva da narrativa. E se tu quiseres ler a obra, tem o link abaixo para comprares na Amazon. Assim tu ajudas o canal a continuar comprando quadrinhos para análises narrativas. Curte o canal, se inscreve e ativa o sininho para mais novidades. E até a próxima narrativa!